porque a articulação de culturas que ele fez foi notável. Só que o cristianismo não podia ter, dentre os sujeitos, vamos dizer assim, intelectualizados, muita força, porque o cristianismo naquela época não era uma filosofia, era um corpo de doutrinas que ia muito bem obrigado, mas não resistia, por exemplo, a um ambiente mais profundo, de reflexões mais profundas. E foi um africano, um sujeito que, minha opinião, cansou de ser um professor mal remunerado e foi ser famoso. Foi tornar-se bispo, né, de Hipona, e construiu uma obra notável. Um sujeito que já tinha passado pela escola neoplatônica de Plotino, já tinha passado pelo maniqueísmo e que abraçara o cristianismo e veio para Roma para se tornar um bispo. Ele construiu aquelas que são as bases filosóficas do cristianismo e as bases filosóficas do que possa ter sido o pensamento no medievo. Ou seja, baseado em algumas coisas importantes, que eu não vou ficar falando aqui, mas que a gente pode identificar. Agostinho era filho do platonismo e do neoplatonismo, que, entre outras coisas, vê o mundo em forma de absolutos. A gente costuma brincar com os nossos alunos: vocês gostam de absolutos porque vocês estão no mundo ocidental. O que é absoluto, professor? Esta é a mulher mais bonita do mundo. Este é o jantar mais delicioso que existe. O melhor, o mais bonito, o perfeito. Isso é uma característica neoplatônica herdada pelo cristianismo através do trabalho de Agostinho. A história de você ver absolutos no mundo, a história de você ver o bem, o mal, vem desse momento. E Agostinho era aquele sujeito que trouxe para nós, e hoje a gente muitas vezes tem isso. Tenho certeza que muita gente aqui se sente meio vigiado quando os seus pensamentos não são tão bons, né? Agostinho e o cristianismo em si, eles trouxeram para o cidadão do medievo aquela ideia de que eu posso ter uma relação particular com Deus. Eu posso ter uma relação íntima com Deus. Eu não preciso... Tem uma passagem que diz que essa minha mão não precisa ver o que essa faz. O importante, Deus está por trás disso tudo. Deus está me vendo, me vigiando. E ele vai muito mais longe, pessoal. Agostinho tem livros interessantíssimos. Tem De Magistro, que é o mestre. Tem as Confissões, onde ele coloca as bases do seu pensamento. E ele diz que eu não sou capaz de ser bom. Nós, humanos, não somos bons. Nós só temos vocação natural para o mal. Somente o contato com Deus, somente a crença nos valores que Deus nos deixou através dos seus profetas é que pode nos salvar e nos tornar gente de bem. Inclusive para aprender. Eu não consigo aprender nada por mim, nem para isso eu sirvo. Eu sirvo para, através de Deus, realizar tudo aquilo que eu possa fazer. Pois bem, a Europa viveu durante 1000 anos assim. Porém, lá pelos anos 1000, 1100, uma coisa tornou-se inevitável. Através dessa sede de conquista da igreja, os horizontes foram se abrindo. E as pessoas foram se comunicando. Tem um filme que eu gosto muito, ele está fora de moda, já tem até um remake aí, que é o Robin Hood. Eu gosto do Robin Hood não, esse último eu nem vi. Do Kevin Costner, aquele que vai junto com a flecha. Eu não sei se vocês lembram, mas ele tem um mouro que está sempre do lado dele. Esse mouro que foi capturado, ou que estava junto com ele nas cruzadas, de repente ele saca um binóculo, né? Depois ele faz um parto com uma intervenção diferenciada. O que significa isso, pessoal? Significa justamente o conhecimento que tinha vazado, que tinha feito, vamos dizer assim, um desvio. Grécia, Alexandria, países muçulmanos,
ele retorna para a Europa. E retornando para a Europa, pessoal, os intelectuais cristãos que não eram fracos, eles fazem traduções maravilhosas, e tem um sujeito que se destaca dos outros, que é Santo Tomás de Aquino, que ele faz o quê? Ele traduz, ele lê todas as traduções e ele faz uma amarração maravilhosa do pensamento de Aristóteles com as chamadas Sagradas Escrituras. E cria algo notável, e para que a igreja se fortalecesse, né? Mas como diria o velho Marx, ao fazer isso, ele estava plantando um germe de uma coisa chamada razão, raciocínio. Ele estava ensinando as pessoas a pensar. E ninguém, eu falo para os meus alunos, ninguém resiste a uma boa dose de pensamento. As coisas caem. Quando a gente fala que o sólido desmancha no ar, teve pensamento por aí. E o que aconteceu? Esse pensar diferente foi inspirando um monte de gente. Foi inspirando gente como Giordano Bruno, um dos maiores encrenqueiros da filosofia, porque o Giordano Bruno teve a coragem de falar, olha que absurdo, pessoal, que a Terra não é o centro do universo, que o Sol não gira ao redor da Terra, mas ele falou muito mais. E quem tinha dito isso tinha sido Copérnico. Mas olha só, o Giordano Bruno pegou a tese de Copérnico e falou: Copérnico não sabe nada. Sabe o que o Copérnico esqueceu de falar? Que esse não é o único Sol que tem aí. Tem mais Sol, deve ter outros conjuntos de estrelas. Olha que absurdo que ele falou. Virou churrasco, pessoal. Esse foi um dos... Tinha um pensamento maravilhoso. Nós tivemos os casos famosos de Galileu, né, que teve que ficar quietinho, porque o Galileu estava vendo que as teses de Copérnico eram efetivamente verdadeiras, tentou provar, mas como é que o sujeito vai olhar para um telescópio? Hoje, se a gente olha para o telescópio, né, Ednilson, a gente fala: bom, agora eu estou vendo direito. Se eu olho para um programa computadorizado, agora, naquele tempo não, pessoal. O que eu estou vendo aqui vai ser distorcido se eu olhar. E as teses de Aristóteles, que o nosso tomismo conseguiu deixar com valor de lei, eram contrariadas. Aquela situação que parece que nunca aconteceu, mas que ela é emblemática, do Galileu jogar as duas bolas de cima da torre de Pisa, que na verdade a maior, segundo o pensamento aristotélico, deveria chegar no chão, que na verdade as duas chegam, mostra justamente como as pessoas não queriam ver. Se vocês quiserem ler um texto muito gostoso, que não é texto histórico, é narrativo, que é do Bertold Brecht, que é a vida de Galileu. Ele faz um viés muito mais bonito e tal, mas tem muita coisa ali que dá para a gente pensar. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa mudança radical no pensamento em 3 séculos, estou falando em humanismo, estou falando em valores burgueses, estou falando em renascimento dos valores artísticos gregos, né, da antiguidade, fizeram com que o homem passasse a pensar. E esse é o momento em que a gente chama de modernidade, pessoal. A modernidade, que vai ser representada muito bem por um aspecto, para a gente que estuda filosofia, muito importante, que é a presença de um pensador matemático chamado René Descartes. Ela vai ter, a partir desse momento, século XVII, quebrando todas as convicções. E o Descartes era cristão, estudou em colégio jesuíta, o Galileu também. Só que Descartes falou assim: peraí, se eu tenho meu lado cristão, eu acredito em tudo que vocês quiserem, mas se eu for pensar o mundo, eu tenho uma única coisa a recomendar para todos vocês: duvidem. A única coisa que eu posso dizer é que meus sentidos são fracos e podem me enganar. E as coisas que me forem colocadas não me serão verdade se eu não analisá-las racionalmente. O que acontece nesse momento, pessoal? Explode no ser humano ocidental o gosto pela descoberta, pela invenção, pelo raciocínio, pelo uso da razão para construir alguma coisa nova. Mas o que isso representa em termos de ética, já que nós estamos falando em ética para ter uma boa vida? Pois bem, pessoal, o
Os gregos queriam imitar